Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Mínimo múltiplo comum, MMC. Então, já falamos do MDC, né, que é o máximo divisor comum. Vamos ver agora o MMC, tá? Que é o mínimo múltiplo. Então, sejam os números 2, 3 e 4 e os seus respectivos múltiplos. Temos, então, aqui os números, né? 2, 3 e 4. Os múltiplos, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quer dizer, multipliquei por 0, multipliquei por 1, multipliquei por 2, multipliquei por 3, por 4, por 5, por 6, tá? Mesma coisa o 3, né? Multipliquei por 0, 1, 2, 3, multipliquei por 4, multipliquei por 5, multipliquei por 6. Então, cada vez que você muda um número natural, né, qualquer, por 3 ou por 2, você vai encontrando os múltiplos desses números, tá certo? Então, os múltiplos de 4, né? 0, 4, 8, 12, 16, 20, né? Por aí vai, tá? Então, os múltiplos comuns de 2, 3 e 4, né, são 0, 12, 24, 36, 40. Então, temos aqui, ó, o 2 aparece aqui, aqui não aparece, né? O 4 aparece aqui, aqui também não aparece. O 6 aparece aqui, aqui aparece, mas aqui não aparece. O 8 aparece aqui, não aparece aqui, aparece aqui. O 10 aparece aqui, não aparece aqui. O 12 aparece aqui e aparece aqui. Então, 12 é um múltiplo comum e por aí vai, tá? Então, observe que 12 é o menor múltiplo comum diferente de zero, dos números 2, 3 e 4. Quer dizer, o menor múltiplo comum, né, diferente de zero, né, de 2, 3 e 4, né, é o 12. Quer dizer, o 12 é o menor múltiplo comum entre 2, 3 e 4, tá? Podemos indicar que o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 é 12. Então, o MMC entre 2, 3 e 4 é o 12. Quer dizer, é o mínimo múltiplo comum. Show? Bom, assim, o MMC entre 2, 3 e 4 é 12, tá? Concluímos, pois, que, dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se mínimo múltiplo comum, MMC, desses números, o menor dos seus múltiplos comuns diferente de zero, tá? Zero não é múltiplo com ninguém, tá? Assim, o zero, enfim, né? Todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então, enfim, né? Fica difícil, né? Bom, vamos estudar dois processos para calcular o MMC de dois ou mais números, tá? Vamos lá. O primeiro processo, né? Decomposição em fatores primos. Esse processo baseia-se no critério de divisibilidade de um número por outro. Na determinação do MMC de dois números, pelo processo de decomposição em fatores primos, devemos obedecer a seguinte sequência. Deixa eu repetir isso aqui só um instantinho. Esse processo baseia-se no critério de divisibilidade de um número por outro. Tá? Na determinação do MMC de dois ou mais números, pelo processo de decomposição em fatores primos, devemos obedecer a seguinte sequência. Então, números em fatores primos. Multiplicamos os fatores comuns e não comuns, tá, com os maiores expoentes. O produto deles é o menor múltiplo comum. Aqui tem uma curiosidade, né? O MDC, tá, é o produto, né, dos fatores comuns apenas com os menores expoentes. No MC, tá, nós vamos ter o quê? Os fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Tá? Então, veja bem. Por exemplo, né? Determine o MMC de 12, 20 e 24. Então, decompondo esses números em fatores primos, temos, né? O 12 vai ser 2 ao cubo, né? Que vai dar 8, né? Desculpa, 2 ao quadrado vezes 1, tá? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, né? Então, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1. O 20 vai ser 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. O 24 vai ser 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, né? 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24, tá? O 12 vai ser 2 ao quadrado, né? 4 vezes 3, 12. O 20, 2 ao quadrado vezes 5, né?
4 vezes 5, 20. E o 24, 2 ao cubo vezes 3 cada um, né? Quer dizer, 8 vezes 3, 24. Então, olha só. Os maiores expoentes dos fatores são 2, 3 e 5, né? Quer dizer, 2, os fatores comuns e não comuns. Quer dizer, o 2 ele é comum, tá? O 3 ele não é comum, mas ele vai entrar no produto, na multiplicação. O 5 não é comum, quer dizer, o 5 aparece aqui, não aparece aqui, não aparece aqui, mas ele também entra, tá? São os fatores dos produtos comuns e não comuns com os maiores. Quem são os maiores expoentes, né? Os maiores expoentes são 2 e 3, tá? O 2 elevado a 3, tá? Vai ser o nosso maior expoente. O 5 elevado a 1 e o 3 elevado a 1, né? Então, os nossos expoentes vão ser 3, 1 e 1, respectivamente, tá? Os maiores expoentes dos fatores 2, 3 e 5, né? Quer dizer, o maior expoente do 2 é o 3, tá? O maior expoente do 3 é o 1, só tem 3 elevado a 1. E o maior expoente do 5 é o 1 também, só tem 5 elevado a 1. Então, o MMC entre 12, 20 e 24 vai ser 2 elevado ao cubo, tá? São os fatores comuns e não com os maiores expoentes. Então, fica 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Vai dar 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 vai dar 120. Show? Então, o MMC entre 12, 20 e 24 vai ser o 120, tá? Essa é uma forma da gente calcular o MMC, tá? É através da fatoração. Veja bem. Uma outra forma de calcular o MMC de dois ou mais números, né, e também a mais utilizada, né, acho que assim, a forma mais utilizada, né, é a decomposição simultânea. Quer dizer, para utilizar a decomposição simultânea, devemos obedecer a seguinte regra, a seguinte sequência. Decompomos simultaneamente os números dados, né, em seus fatores primos, determinamos o produto então, dos fatores, né, dos fatores primos obtidos. Essa é a mais comum porque, olha só, o que nós vamos fazer, né? Vamos calcular o MMC de 12, 18 e de 30. O que nós fazemos, né? Nós colocamos 12, 18 e 30, tá? Vamos fatorar os três números simultaneamente, tá? E aí o meu MMC já vai ser direto, né? Quer dizer, o que eu vou quadrado? Quer dizer, eu já vou ter aqui fatores comuns e não comuns, já com os maiores expoentes. Quer dizer, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quer dizer, o meu MMC entre 12, 18 e 30, né, vai ser o 180. Olha só. Dividindo por 2, né? 12 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9, 30 dividido por 2 dá 15. Aí eu vou dividir por 2 novamente, porque 6 dá para dividir por 2. Dividido por 2 dá 3, 9 não dá para dividir por 2, repete. 15 não dá para dividir por 2, repete. Vou dividir por 3. E o que eu estou fazendo? Eu estou fatorando em fatores primos, tá vendo? Eu estou dividindo por números primos, tá? Então, aí vou dividir por 3, né? 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Vou dividir por 3 novamente, né? Vou repetir o 1, tá? 3 vezes dá 1, vou repetir o 5. Aí vou dividir por 5. Vou repetir o 1, vou repetir o 1 e 5 dividido por 5 vai dar 1, tá? Logo, né? O MMC, né? Entre 12, 18 e 30 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quer dizer, eu simplesmente vou multiplicar todos os fatores, tá? Comuns e não comuns, maiores expoentes. Quer dizer, 180 vai ser o nosso MMC entre 12, 18 e 30. Show? Então, o MMC entre 12, 18 e 30, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, 180, tá? Então, o MMC entre 12, 18 e 30 é 180, tá bom? Algumas observações, né? O MMC de dois ou mais números primos entre si é o produto deles, quer dizer, é a multiplicação entre eles, né? Quer dizer, se eu tenho dois números, né? Um deles já é primo, né? Já é um fator, né? Já é um número primo, tá? Então, o meu MMC vai ser a multiplicação entre eles dois, quer dizer, eles são primos entre si,
tá? Então, o meu MMC não preciso nem perder tempo fazendo a fatoração, tá? Eu vou simplesmente pegar, né, e multiplicar um pelo outro, tá? Então, o MMC de dois ou mais números primos entre si é o produto deles, quer dizer, a multiplicação entre eles, tá? Então, o MMC entre 5 e 12, né, quer dizer, fatorando, né, por 2, o 5 o 12 por 2 vai dar 6, divide 2, repete o 5, 6 dividido por 2 vai dar 3, por 3 repete o 5, né, por 3 vai dar 1, 3 dividido por 3 vai dar 1, e dividindo por 5, 5 dividido por 5 vai dar 1, repete o 1. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, quer dizer, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, né? Ou seja, o MMC entre 5 e 12 é o próprio 5 vezes 12, tá? É 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, né? 12 vezes 5, 60, tá? É o próprio 12 vezes 5, quer dizer, 12 e 5 são primos entre si, tá? Sempre que eu tiver um número primo na composição aqui, quer dizer, quando eu quiser encontrar o MMC entre dois números e um deles for um número primo, quer dizer, eu vou simplesmente, se números primos também, eu vou simplesmente multiplicar um pelo outro, tá bom? Não vou perder meu tempo fazendo toda essa decomposição, tá certo? Show? Vamos lá. Uma outra observação, tá? Dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, se um deles for múltiplo dos outros, então esse número, né, será o MMC dos números dados. Quer dizer, se eu tenho um múltiplo de ou de outros números, né, esse maior, esse número que é o múltiplo deles, vai ser o MMC entre eles, tá? Olha só, por exemplo, determine o MMC entre 5, 10 e 20, tá? Então, vamos fatorar aqui. Por 2, né? O 5 não dá para dividir por 2, repete. 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 2 dá 10. Vou dividir por 2 novamente. Vou repetir o 5, né? Vou repetir o 5. 10 dividido por 2 dá 5. E agora por 5, né? 5 por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o nosso MMC ficou assim. 2 ao quadrado vezes 5, que vai dar o quê? Vai dar 20. Quer dizer, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20, né? Aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Agora, observe o seguinte, o 20, né, ele é múltiplo de 10 e de 5. Então, o 20 vai ser o MMC. Sempre que eu tiver, olha só, dados dois ou mais números naturais diferentes de zero. Se um deles for múltiplo dos outros, então esse número será o MMC dos números dados. Quer dizer, 20 é múltiplo de 10 e de 5 ao mesmo tempo, né? Então, o 20 vai ser o MMC entre 5, 10 e 20, tá bom? Então, o MMC entre 5, 10 e 20, 2 ao quadrado vezes 5 é o 20, tá? 20 é múltiplo de 5 e de 10. Show? Isso é uma outra também importante para a gente, tá bom? Vamos seguir. Então, outra observação importante. Multiplicando ou dividindo dois ou mais números por um certo número, tá? Diferente de zero, número qualquer, diferente de zero, tá? Seu múltiplo comum ficará multiplicado ou dividido por esse número. Olha só. Seja o MMC de 12 e 15 igual a 60. Tá? O MMC de 12 de 15 60. Multiplicando 12 e 15 por 2, nós temos, né, o MMC de 12 vezes 2, 24. 15 vezes 2, 30. Tá? O MMC entre 24 e 30 vai ser 120, quer dizer, vai ser 60 vezes 2. Quer dizer, se eu multiplico, tá? Se eu tenho dois números, né? 12 e 15. O MMC entre eles é o 60. Se eu multiplicar todos esses dois números por qualquer, o MMC ficará também multiplicado por esse número, ou dividido por esse número, tá bom? Então, 120 é o dobro de 60, quer dizer, 12 vezes 2, 24, 15 vezes 2, 30 e 60 vezes 2, 120. Quer dizer, se eu multiplico ou divido, tá, dois números, né, o MMC entre eles também fica multiplicado ou dividido. Show? Vamos seguir. Problema envolvendo o MMC, tá? Então, primeiro probleminha, né? 3 navios fazem viagens entre dois portos. O primeiro a cada 4 dias, quer dizer, ele parte do 4 dias, ele parte, né, do porto, ele viaja, né, entre um porto e outro, tá?
O segundo a cada 6 dias, quer dizer, o segundo, a cada 6 dias ele parte de um porto para o outro, tá? Ele viaja de um porto para o outro, tá? E o terceiro a cada 9 dias. Então, 3 navios fazem viagens entre 2 portos, tá? O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9. Aí, olha só. Se esses navios partirem juntos, se eles partirem do mesmo porto juntos, né? Depois de quanto tempo, de quantos dias, né? Voltarão a sair juntos novamente. Quer dizer, um leva 4 dias para chegar, o outro leva 6, o outro leva 9, né? Se eles partirem ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, no mesmo, né? Enfim, quanto tempo depois a gente coincidir a saída dos 3 juntos, tá? Então, para responder, basta calcular o MMC entre 4, 6 e 9, quer dizer, o múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre 4, 6 e 9. Né? Assim, fazendo a fatoração, né? 4, fatorando 4 fica 2 ao quadrado, o 6 é 2 vezes 3 e o 9 é 3 elevado ao quadrado. Né? E aí o MN são os fatores comuns e não os comuns com os maiores expoentes. Então vai ser o 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Quer dizer, que são os fatores comuns aqui, né, com os maiores expoentes. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 ao quadrado que é 9, 4 vezes 9, 36, tá? Então, os navios sairão juntos após 36 dias. Eles só vão sair juntos novamente depois de 36 dias, tá? Vamos ver um outro probleminha. Em uma árvore de Natal, 3 luzes piscam com frequência diferente. A primeira pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 segundos e a terceira a cada 10 segundos. Então, se num dado instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar juntos? Quer dizer, se em algum momento elas piscarem juntas, depois de quanto tempo elas vão voltar a piscar juntas novamente? Para resolver esse problema, né? Para resolver, basta calcular o MMC de 4, 6 e 10. Por quê? Porque uma pisca a cada 4 segundos, a outra a cada 6 segundos e a outra a cada 10 segundos. Então, fatorando 4, 6 e 10 fica assim. O 4 vai ser 2 ao quadrado, né? O 6 vai ser 2 vezes 3 e o 10 vai ser 2 vezes 5. E aí o que nós temos? Né? Nós temos os fatores comuns e não comuns, a multiplicação dos fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, tá? O 2 ele é o fator aqui, né? O que tem o maior expoente é o 2 ao quadrado, o 3 está elevado a 1, o 5 está elevado a 1, tá? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Logo, as lâmpadas voltarão a piscar juntas de novo após 60 segundos, ou 1 minuto. Quer dizer, a cada minuto elas caem todas ao mesmo tempo. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, então os probleminhas aí para a gente resolver, envolvendo o MMC, tá bom? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim aqui se o vídeo ficou longo, se ficou curto, está muito rápido, se está lento, se está confuso, tá? Fala para mim o que eu preciso melhorar aqui para gente melhorar a nossa comunicação, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aciona lá o sininho das notificações, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou lá, fala por que não gostou, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.